De acordo com a Universidade de Oxford, os países que mais vacinaram até agora são, em primeiro lugar, Estados Unidos, primeira dose com mais de 124 milhões de pessoas. Depois vem a China, com 75 milhões de pessoas. E na terceira posição, para fechar este pódio, a Índia, com mais de 45 milhões de pessoas. O Brasil vacinou pelo menos com uma dose mais de 12 milhões de pessoas. Só que apenas 1,99% da população recebeu a segunda dose. Por que será que estamos atrás nesta corrida? Bom, eu converso agora com o Guilherme Frizeira, ele que é professor de Relações Internacionais da Unitá Faculdade, mestre em Integração da América Latina pela USP, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E comparando com grandes nações ou com nações populosas, podemos concluir que o Brasil está caminhando a passos lentos neste processo de vacinação? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. O Brasil, historicamente, sempre foi um dos países exemplares na questão de vacinação em massa. Nosso país, ele é reconhecido internacionalmente pelos seus programas de rápida distribuição e aplicação de vacinas à população geral. Mas especificamente sobre a Covid-19, o Brasil mudou o seu status e passou a ser visto internacionalmente como um exemplo de uma conduta inadequada na distribuição, aliás, desde a compra e depois a aplicação de vacinas. O Brasil, com certeza, se seguisse seu histórico, seria um dos países pioneiros na vacinação, até mesmo podendo estar à frente dos Estados Unidos. Tá. Sobre essas mudanças a gente vai abordar bastante aqui no nosso programa. Agora, o Brasil ele depende de insumos, principalmente da China e da Índia, para conseguir avançar na imunização. Se a pandemia ela foi decretada em março de 2020, nós começamos a vacinar no nosso país em janeiro de 2021, em 9 meses, como é que o senhor avalia o trabalho que foi realizado pelo governo para nós avançarmos nesta questão? Pela primeira vez, nós temos um destaque enorme dado a outros atores políticos em matéria de diplomacia ou política externa. O governo de São Paulo foi pioneiro a garantir um acordo com um laboratório para fabricação e distribuição de vacinas, sem depender do Ministério da Saúde ou do Ministério das Relações Exteriores. Então, é algo que em outras dimensões menores acontece, mas é a primeira vez de algo numa dimensão tão grande, um Estado tomar essa dianteira. A partir disso, a gente ficou muito tempo sem buscar alianças para obtenção ou de doses prontas ou de insumos para nós fabricarmos com países estratégicos para a nossa diplomacia. Nós não podemos esquecer que o Brasil faz parte do grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E nós não conseguimos nenhum acordo logo nos primeiros momentos. Depois das vacinas consolidadas, já com as doses comprometidas para um grande número de países, que daí nós fomos atrás de conseguir qualquer acordo para a obtenção dessas doses. O Brasil, então, deixou o momento perfeito passar e agora corre atrás de buscar soluções do que é disponível, né? A pandemia
ela afeta todos os países e a escala de produção global é pequena. Sim. Então, quem largou à frente conseguiu os melhores acordos, está conseguindo os melhores resultados e agora, eu não tenho dúvidas de quando chegarem esses insumos, sejam eles prontos ou para serem manipulados no Brasil, a distribuição e aplicação será rápida por conta do nosso histórico. Mas o problema não é distribuição e aplicação, é ter vacina. E aí a gente se colocou à margem do restante do mundo. Quando você citou o BRICS, eu confesso a você que fazia muito tempo que eu não ouvia este termo, Guilherme. Todos os acordos, eles ainda estão valendo? O Brasil continua com um bom relacionamento com esses países? Com a China, a Rússia, a Índia? Em termos, nós não podemos esquecer que o governo Bolsonaro ele tem uma estratégia muito bem definida de política externa, que é de aproximação com os Estados Unidos. Isso vigorou até metade de janeiro desse ano. Agora, com o governo Biden, ainda a gente não pode afirmar em que pé ficarão essas relações com os Estados Unidos. Sim. E, de outro lado, nós tivemos alguns integrantes do governo, ministros, filhos do presidente também, que entraram em conflitos com o embaixador chinês no Brasil. Teve ali um ensaio de chamar o coronavírus de vírus chinês, aí tentando imitar o discurso do ex-presidente Donald Trump, o que criou ruídos nas relações com a China. Com a Índia não foi tanto, porém não foi estratégico. Então, com os dois países que possuem vacinas, que possuem capacidade de produção, que têm capacidade de produção interna e também para exportação, o Brasil criou problemas criou conflitos com a China e não se aproximou com a Índia no tempo necessário. Tá. Agora, as vias quando São Paulo ia iniciar a vacinação dos paulistas, que daí fomos correr atrás, que daí nos aproximamos da Índia, as doses da vacina que é fabricada pela Fiocruz no Rio de Janeiro vem da Índia, mas precisou meio que um checkmate do governo de São Paulo para que daí o governo federal se movimentasse e fizesse essa aproximação com esses aliados estratégicos. Para falar sobre política externa, nós precisamos falar sobre o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, que recentemente levou o Itamaraty a se posicionar contra o que ele chamou de climatismo, globalismo, ideologia de gênero, isso lá na ONU. Teve problemas com a China em alguns pronunciamentos. O governo inteiro apoiou o Trump, como mesmo disse aqui o Guilherme, candidato derrotado nas eleições norte-americanas. Enfim, essa visão, a gente pode dizer, um pouco mais ideológica, ela mais atrapalhou ou ajudou o país, Guilherme? Sem sombra de dúvidas, atrapalhou. Nós temos relatos de reuniões em fóruns multilaterais, em organizações internacionais, desde a Organização Mundial da Saúde, como a ONU também, de que nos bastidores o Brasil tem sido tratado como o grande cemitério do mundo. No tabuleiro internacional, um país ele pode jogar de acordo com as regras, cumprir com o que a gente chama de regimes internacionais, que é mais ou menos como todo mundo agindo de uma forma muito parecida para resolver um problema em comum. Você pode ser um pária quando você vai contra essas políticas em comum que o mundo vem adotado. E, por último, você pode ser uma ameaça. Então, você chega ao ponto que você vira
uma ameaça, inclusive, à existência de outros estados, de outras populações. A conduta da nossa política externa atual, referente à pandemia, fez com que o Brasil primeiro fosse pária e, nas últimas semanas, relatos de diplomatas sérios de que o Brasil é uma ameaça sanitária ao mundo. E, ao invés da gente aprofundar esses acordos a qual nós já mencionamos, com os BRICS ou até mesmo com os Estados Unidos, nós preferimos adotar uma estratégia de reforçar o discurso de que o Brasil está tendo uma política eficiente no trato à Covid. E os números mostram que não é isso que acontece. Essa negação vai custar muito caro, de vidas, de economia e na inserção futura dos cidadãos brasileiros pelo mundo. Imagina que mais algum tempo, possivelmente na metade do próximo semestre, grande parte dos grandes centros já estarão com a vacina muito adiantada. Se a gente ainda estiver caminhando a passos lentos, a gente corre o risco de permanecermos isolados e tratados com uma ameaça sanitária. Ser proibido de viajar, de sair do Brasil. Exato. Independente se você está indo por turismo ou por negócios, você ser impedido de entrar por ser uma ameaça sanitária. Então, é um preço muito alto por conta de manter um posicionamento ao qual você muito bem denominou de ideológico. Na América do Sul, a cada 100 habitantes, o Chile já vacinou o equivalente a 43 pessoas, no Uruguai 7,60, a Argentina 6,21 e só depois que vem o Brasil com 6,12%. Dentro do nosso continente ou do Mercosul, que eu também confesso que nunca mais ouvi falar, Guilherme, como é que está a relação do Brasil com esses países que estão vacinando proporcionalmente mais? Em relação ao nosso entorno estratégico, que aí inclui-se o Mercosul, que também anda muito esquecido, e isso vem até de antes da pandemia, o Brasil criou conflitos com a Argentina, buscou uma aproximação com o Uruguai, mas o presidente uruguaio preferiu manter uma distância pessoal mesmo, com o presidente brasileiro e uma boa relação com o Paraguai. A Argentina foi dos países do Mercosul o que primeiro fechou um acordo com a Rússia para garantir a vacina da Sputnik, iniciou bem antes a vacinação comparado ao Brasil, e o ritmo que estava indo muito bem agora deu uma queda, mas proporcionalmente muito melhor que o Brasil. O Uruguai iniciou há pouquíssimo tempo. O Uruguai não tinha uma estratégia de vacinação em massa até coisa de um mês. E agora que chegaram as vacinas, eles começaram a distribuir para toda a população, sem distinção de grupos prioritários. E o Paraguai, se a gente tiver aqui um exercício de memória, o Paraguai lá no início era tido como um exemplo, com números muito baixos, porque tinha feito umas medidas de isolamento e os números eram ótimos. Hoje o Paraguai não tem nenhum leito de UTI disponível, por conta de que seguiu nessa linha meio que de negação ou da não necessidade da vacinação em massa, e entrou em colapso e agora entrou em ebulição. Nos últimos dias, a população indo às ruas para tentar derrubar o presidente através do impeachment. O impeachment foi aberto, mas foi arquivado pela maioria governista, mas derrubaram o ministro da Saúde. Então, lá está em ebulição. E o Chile, um caso de exemplo positivo. O Chile, inegavelmente, é o que melhor está lidando com a situação.
um número impressionante, com um país com uma população bem menor, isso facilita com certeza, mas a conscientização da necessidade da vacina que foi disseminado na população chilena e por isso esses ótimos números em relação ao Chile, que por sinal, nessas últimas semanas, tomou mais medidas de restrições contra a entrada de brasileiros. É claro que em uma pandemia em que milhões de pessoas já perderam a vida em todo o mundo, cada governante ele olha para o seu país e busca recursos para poder combater o vírus. Então nós tivemos uma corrida contra o tempo de centenas de nações em busca de uma vacina. Quem conseguiu produzir? Então China, Estados Unidos, Índia, Rússia. Guilherme, a gente pode dizer que esses países, eles têm uma vantagem e utilizam isso para ou ganhar dinheiro ou melhorar acordos que foram firmados anteriormente? Esse cenário que você citou, nós acadêmicos andam chamando de geopolítica da vacina. Com certeza existe política por trás das vacinas, com os países buscando maior número de acordos de cooperação, de transferência, compra e venda da vacina. Não deixa de ser um caso clássico de negociação. Não é de graça, não é caridade que os países estão fazendo, estão vendendo, estão jogando para convencer os países a comprar aquele tipo específico de vacina. Desse grupo de países que você citou, os Estados Unidos é o único que se difere em relação à Rússia, à Índia e à China. Se difere porque as vacinas que são produzidas nos Estados Unidos ficam nos Estados Unidos. Rússia, Índia e China fabricam para suas populações e para o restante do mundo. Os Estados Unidos só devem entrar nessa corrida de exportação quando atingir o seu número ideal de pessoas vacinadas e, havendo ali uma certeza de que não haverá necessidade de revacinar num prazo curto de tempo, daí isso rapidamente deve virar uma nova ferramenta de política externa. E esses países, a gente vai vendo que vão usando aproximações, acordos, para também, daqui a pouco, negociar outros assuntos. Israel, por exemplo, falou que quando chegar ao seu número de ideal de vacinação, o que sobrar de vacina vai exportar. Atrelado ali está a estratégia de votar a favor de Israel na Assembleia da ONU com relação à Palestina. Tá. Então, se você se comprometer, você vai ter preferência na hora dessa venda das vacinas sobressalentes. Sim. Então, a política continua, ela não sumiu, não é caridade, é sim também uma arma de poder. Sobre essa política que continua acontecendo, sobre este comércio, vendas das vacinas para países que são parceiros e por isso que é importante manter essa boa relação, a gente pode dizer que neste cenário existe uma possibilidade do Brasil reparar conflito que foi gerado com China e Índia mais recentemente? Veja, já houve uma mudança nas relações do Brasil com a China. Aquele conflito já não existe mais. Primeiro porque, dado que a vacina mais aplicada é a Coronavac, que vem os insumos da China, o governo federal se viu obrigado a correr atrás de garantir a chegada de insumos. Uma coisa de um mês e meio, os insumos estavam retidos na China, o governo federal precisou solicitar, entrar em contato, acordos diplomáticos para
garantir a vinda desses insumos ao Brasil. Nós entramos, como eu disse, em acordo com a Índia, buscamos outros acordos com a Índia, mas principalmente isso vale para o Brasil e para todos os outros países. O problema da pandemia, a primeira resposta imediata, ela é local. Eu tomo a melhor atitude possível para garantir a sobrevivência da minha população. Sim. Depois, a longo prazo, é um problema coletivo. Você vacinar 100% da sua população e o resto do mundo continuar sem vacina, o problema continua, persiste. Exato. Então, você tem um problema que exige um conserto político coletivo, envolvendo organizações internacionais, envolvendo a Organização Mundial da Saúde, envolvendo a ONU, envolvendo o consórcio de vacinas que foi criado. Nós não podemos e não conseguiremos e não vamos solucionar o problema da pandemia agindo de forma conflituosa, agindo de forma bilateral ou agindo de forma isolada. Temos que nos inserirmos novamente nesse tabuleiro multilateral coletivo, que vai ser a única forma de garantir uma solução definitiva para essa pandemia. Agora, Guilherme, a gente está falando da política externa brasileira, né? Mas isso tem consequência, algumas atitudes para avançar na vacinação e traz um impacto também para a política interna do nosso país, porque os governadores pensam, ora, se o governo federal está tendo problemas, eu preciso resolver as minhas questões, e aí parece que virou uma corrida individual, né? Dos estados, e aí o governo federal tentando judicializar, acionando o Supremo Tribunal Federal. Na prática, isso aconteceu, né? Estados versus um governo federal? Com certeza aconteceu isso. É importante destacar uma coisa. Nós temos 27 governadores no Brasil e apenas um governador, o governador João Dória aqui de São Paulo, que buscou uma estratégia própria desde o início. Só agora, e eu estou falando do mês de março mesmo, que os governadores se reuniram para criar um consórcio para uma compra coletiva de vacinas. Então, demorou um ano para que os estados se aproximassem, dividissem os custos e fossem atrás de uma estratégia que não dependesse do governo federal. Então, é um número muito baixo de apenas um governador ter buscado uma estratégia, ter buscado acordos internacionais, ter buscado uma vacina, e os outros 26, apenas um ano depois, começar a agir de forma coletiva, visando a busca por uma vacina. Isso é terrível. São Paulo, através do Instituto Butantan, já entregou mais de 25 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. O estado tem essa característica por conta da força econômica de se destacar perante outros estados, Guilherme? E quais são os pontos positivos e negativos de ter um estado que se destacou nesta pandemia? Veja só, obviamente, nós não podemos pegar as 27 unidades da federação e atribuir um peso igual a todos eles. São pesos distintos, né? São Paulo é o estado muito mais rico do que os demais. Então, tem um poder maior de dissuasão, um poder maior de poder bancar, se não tudo, ao menos o que lhe foi necessário para uma resposta local. Isso é algo que tem que se destacar. Não podemos olhar todos os estados de uma forma parecida. Por isso, da necessidade dessa união, dessa aproximação e da existência desse consórcio que foi feito agora. Feito isso, essa busca por uma estratégia por parte de outros atores que não o governo federal
mostra cada vez mais a importância e a necessidade de inserção de estados e prefeituras também. As prefeituras podem e devem exercer um papel de política externa importantíssimo. Elas não precisam funcionar à margem de tudo isso que está acontecendo. E cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba, são cidades grandes, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, ficando restrito somente ao estado de São Paulo, também possuem uma certa autonomia de buscar soluções. Tudo isso, além de trazer uma solução na ponta, digo, os indivíduos que agora passam a ter uma vacina, ter uma solução definitiva, como também obriga o governo federal a se mobilizar. Olha, se você não quer fazer porque você precisa fazer, você vai fazer porque os outros vão fazer por você. Sim. Vão te obrigar a fazer. Então, assim, isso é extremamente importante ficar constatado, que o imobilismo fizeram que outros atores fossem se movimentar e acaba obrigando o governo a tomar alguma atitude. Guilherme, para a gente poder encerrar por conta do nosso tempo, você consegue fazer uma análise ou uma previsão de como vai ser este ano de 2021? Você consegue enxergar uma mudança de postura do governo brasileiro, seja por conta de aproximação de eleição que acontece ano que vem, seja por uma pressão de economistas, que nem nós tivemos esta semana a carta de 500 economistas renomados pedindo uma maior aceleração na vacinação do nosso país por conta do impacto na economia. Você vê uma mudança da postura do governo brasileiro até com outros países ou não? Olha, a gente fala que futurologia é algo muito difícil, tá? A gente pode ter algo que totalmente inesperado, algo que a gente não estava prevendo aconteça, uma mudança radical de conduta por alguma razão que nós não imaginávamos que poderia acontecer. O que eu acredito que possa vir vão chegar doses de vacina em maior número, porque agora o governo federal assinou com outros laboratórios, outros fabricantes. E como eu disse lá no início, uma vez que nós tenhamos vacina, a distribuição e aplicação vai ser rápida. E sendo rápida, nós vamos dar um salto espetacular e aí todo mundo vai sair ganhando. Governadores, prefeitos, inclusive o presidente. Sim. A questão é ter vacina. Se vão chegar ainda esse semestre, só a partir do segundo semestre, aí é uma questão só de tempo. Depois que tivermos, aí o Brasil poderá voltar ao normal ou mais próximo disso. Então, acredito que no segundo semestre as coisas devam caminhar mais rápido, mas uma solução mais definitiva, um cenário mais concreto, só de 2022. E a nossa esperança é que acelere mesmo, né? Todo mundo aguardando esta vacinação para o quanto antes acabarmos esta pandemia aqui no Brasil, porque conviver com o vírus a gente vai ainda por muitos anos, mas só de não ter a forma mais grave da doença já é um benefício muito grande. Guilherme Frizeira, professor de Relações Internacionais da Unitafaculdade, mestre em Integração da América Latina pela USP, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Câmara Total.